Graças e paz a todos que nos assistem nesse momento. Que cada um seja edificado pela palavra de Deus. Amados, vamos iniciar no nosso mensagem com uma oração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar diante do Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco. Nos sentimos muito alegres, Pai, por nós vemos, Pai, a tua mão, a tua providência em nossas vidas, Deus, e sentimos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, nós queremos orar, Deus, e clamar, Senhor, pela nossa família, Deus. Que o Senhor guarde, proteja, o Senhor dê sabedoria para eles. Nós te clamamos também, Senhor, pelo cada irmão que está nesse momento, orando, intercedendo e clamando pelo Senhor. Como diz a tua palavra, o Senhor está com o ouvido inclinado para ouvir o clamor do teu povo. Deus. Nós te louvamos por isso. Que teu Espírito vai encontrar cada um nesse momento, Pai, dando entendimento da tua mensagem, da tua palavra. Nós te louvamos, nós te adoramos e nós te clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 26. Vamos ler junto. Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o pobre de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Até aqui. Amado, eu quero chamar a atenção de vocês para o texto que nós acabamos de ler. Versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito. Aqui nessa palavra homem feito, Moisés tinha 40 anos. Ele viveu sua vida em 120 anos. A sua decisão, essa decisão que ele tomou quando tinha 40 anos, foi uma decisão que ele teve que conviver durante 80 anos. Mas antes vamos ver e ler em Atos capítulo 7, versículo 22, onde o Estevão, ele está nesse momento fazendo uma mensagem sobre o povo de Israel. Atos capítulo 7, versículo 22, diz assim: e Moisés foi educado em toda a ciência do egípcio, e era poderoso em palavras e obras. Estevão faz um sermão sobre o povo de Israel. Moisés era um homem poderoso em ações e palavras. Foi nesse contexto que Moisés vai tomar as decisões mais importantes da sua vida, por causa da tua fé. Ele recusa determinadas coisas e vai escolher as determinadas coisas. Simultaneamente, quando a gente escolhe uma coisa, automaticamente nós recusamos outras. Moisés, ele recusou 3 coisas. Vamos ver lá o versículo 24. Diz assim: pela fé, Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha, ele rejeita os prazeres do pecado. Moisés, ele recusou aqui de ser chamado, ser conhecido como filho da filha de Faraó. Ele seria um dos homens, ele seria um herdeiro do trono do Egito. Seria considerado como um Deus. Então Moisés, nesse primeiro ponto, ele recusa status, ele recusa posição social, ele recusa poder. Quantas coisas, amado, nós queremos na vida? Quantas coisas nós desejamos nesta vida? Posição social. Moisés, ele recusou. Ele recusou de ser conhecido como filho da filha de Faraó. Segunda coisa que ele recusa, está lá no versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado. A segunda coisa, ele rejeita os prazeres do pecado. Pode ter certeza aqui que nos prazeres do pecado tem tudo a ver com sexo. No texto ele diz que prazeres eram transitórios. Mano, tudo neste mundo é passageiro. Nós somos enganados pelos nossos desejos carnais. Nós somos enganados pelos nossos caprichos.
Lembramos aqui do filho pródigo. O filho pródigo, ele pediu ao seu pai a herança, a parte da sua herança. Ele foi para o mundo, gastou tudo. Acabou lá no chiqueiro. Acabou lembrando, dos empregados dos seus pais que não tinham as coisas boas. Ele foi enganado, levado pelos desejos carnais, prazeres do mundo, como diz o texto que nós acabamos de ler, transitórios. A terceira coisa que Moisés recusou também se encontra no versículo 26, que diz assim: porquanto considerou o pobre de Cristo por maior riqueza do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. A terceira coisa que Moisés recusou foi o poder, prazer, o dinheiro. Ele recusou não foi porque foi obrigado, foi forçado, mas foi da sua própria vontade. Ele tinha 40 anos, ele era um homem poderoso em ações e palavras, era um homem que tinha uma grande cultura intelectual. Ele estava sendo preparado para ficar no lugar de Faraó. Ele tinha conhecimento de todas as áreas. Moisés, ele recusou essas três coisas, amados. Mas o que foi que ele escolheu? Nós vamos citar aqui três coisas que ele escolheu. Se ele recusou algo, automaticamente ele escolheu. Então, no versículo 25, nós vamos voltar um pouquinho lá, diz assim: preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Olha, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele preferiu o sofrimento e a aflição. Vocês conhecem a história dele. Por causa dessa decisão, com toda a sua formação, ele passou 40 anos trabalhando para o seu sogro. Vocês já pensaram nisso? Toda a formação dele que ele tinha, ele era poderoso nas suas palavras e ações. Ele virou cuidador de cabras e bodes, mas ele preferiu isso. Eu imagino aqui, abrindo um parêntese, Moisés lá trabalhando, cuidando das cabras e dos bodes, e vem aquelas pessoas lá, os amigos deles ali daquela área, dizer: viu, Moisés, você não estudou? Se não estudou, acabando sendo cuidador de cabras e de bode. Moisés tinha toda a posição, Moisés tinha toda a sabedoria, conhecimento, mas ele decidiu, escolheu essa posição. Ele preferiu estar ali. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz assim: aqueles que queiram viver piedosamente sofrerão perseguições. Segunda coisa, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Essa foi uma decisão de vida. Ele não só prefere o sofrimento e a aflição, mas a companhia do povo escravo. Mas esse povo era o seu povo, e o Deus era o seu Deus. Ele preferiu, ele optou a fazer parte do povo de Deus, de ser filho de Deus, do que toda a posição de ser filho da filha de Faraó. A terceira coisa também está no versículo 26, que ele optou, diz assim, vamos ler lá, versículo 26, porquanto considerou o opróbrio de Deus. Aqui o verbo considerar é um ato consciente de considerar as coisas, não é um ato impulsivo. Moisés era um homem instruído, ele considerou um ato consciente. Então, em Mateus 16, versículo 24, diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, toma sua cruz e siga-me. Se alguém quer estar com Cristo, tem que ter renúncia. O que me chama mais atenção nesse texto é que o que explica as recusas e as decisões de Moisés. Por que ele tomou essa decisão? Qual foi o motivo? Uma das respostas nós vemos no versículo 23. Diz assim, no versículo 23, pela fé. Ele tinha uma fé consciente, com conteúdo. Ele tinha os valores que foram contidos pelos seus pais. Pela fé, ele cria em Deus, ele cria na palavra de Deus, ele cria nas promessas de Deus. Gênesis 12, Deus promete três coisas a Abraão: eu vou te dar um nome, uma terra e uma descendência.
Provavelmente Moisés tomou consciência dessas palavras pelos seus pais. Ele tomou uma decisão pela confiança, pela palavra de Deus e pela promessa de Deus. Interessante também o versículo 26, diz assim: porquanto considerou o próprio de Cristo por maior riqueza do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Ora, diz a palavra que ele contemplava o galardão. Galardão quer dizer recompensa de Deus. Moisés poderia estar dizendo que minha fé me recompensará. No capítulo 11, do versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Esse é o texto, essa é a mensagem que nós lemos aqui, mas eu quero fazer uma aplicação para mim e para você nesta noite. Primeiro, se eu sou crente, eu tenho que tomar minhas decisões pela fé. Salmo 40 vai dizer: aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados. Segunda aplicação é: se você age pela fé, vai gerar um sofrimento. Moisés tomou essa decisão, tinha 40 anos, mas teve 40 sofridos no deserto. Nesse momento parece que Deus esqueceu de nós. É aquele momento que o diabo fica falando no nosso ouvido: viu? Por que você fez isso? Viu o que aconteceu na sua vida? Parece que o inimigo fica colocando coisas em nossas mentes. Parece que Deus esqueceu de nós, mas é um sofrimento. Mas Moisés, no Salmo 90, versículo 1 e 2, que ele escreveu, o próprio Moisés escreveu, ele diz uma coisa muito interessante, bonita: Senhor, Tu tens sido meu refúgio de geração em geração. E lá no final do Salmo diz assim: Tu és meu Deus. Moisés, ele reconhece que Deus o guarda, Deus o protege. Ele reconhece que Deus é o seu Senhor. Olha quantas coisas Moisés viu Deus fazer lá no deserto. Tudo pela fé. Quantas coisas, as maravilhas Deus fez para Moisés, tudo pela fé. Imagine Moisés vendo aquele grande mar se abrindo, coluna de nuvem o protegendo do calor, coluna de fogo iluminando, aquecendo o deserto, Deus alimentando ele pelo maná. Quantas maravilhas Deus tem feito na vida de Moisés, na vida do seu povo, tudo pela fé. Você só escolherá Deus pela fé, amado, porque pela circunstância, o pacote que está sendo oferecido para a gente, nós não vamos aguentar. A circunstância da vida, nós não vamos manter, se não for mediante a fé em Deus. Josué capítulo 24, versículo 15, o Josué também toma uma decisão muito importante na vida. O Josué, ele, no final da sua vida, no final da sua carreira, ele nos mostra que a decisão que nós tomamos é uma decisão que vai afetar não só a nossa pessoa, mas toda a nossa família. Diz assim em Josué 24, versículo 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, e aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitas, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Josué teve uma decisão de fé. Irmãos, a fé vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Vejamos o versículo 27, a parte B. Diz assim: permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O segredo de ser usado por Deus, de fazer as grandes coisas para Deus, é unicamente pela fé. Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, onde não sabemos se foi Moisés que escreveu, porque essa parte ele já não estava vivo.
Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. Olha o versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Vocês têm tomado as decisões pela fé? A sua escolha foi pela fé? Amados, nosso Deus é um Deus do recomeço. Toma essa posição diante do Senhor. Recomece sua vida. Essa decisão vai influenciar muito na sua vida e na vida da sua família e de toda a sua volta. Que Deus te abençoe. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vós e ter misericórdia de vós. Amém.